Gostaria de considerar um aspecto de uma revelação, eu poderia dizer assim, que está no Salmo 90. Então, se você tem a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia ou o seu aplicativo, né? No celular que tem a Bíblia. É no Salmo 90 que nós vamos ler. Daqui a pouco nós estaremos considerando algo que é poderoso neste Salmo. Salmo 90. Esse Salmo é curioso porque geralmente nós pensamos, quando se fala de Salmos, que todo Salmo é de Davi, né? É a ideia primeira que surge na nossa mente quando não somos muito afeitos ao entendimento mais detalhado da palavra de Deus, né? Aí pensamos que Davi é o salmista, Davi é o músico, Davi é o cantor. Salmo lembra Davi, então o livro dos Salmos é todo escrito por Davi, mas não é assim. A maioria dos salmos, sim, foram escritos por Davi. Mas existem vários autores, vários salmistas. E por incrível que pareça, Moisés é o autor deste Salmo 90. Moisés foi quem foi inspirado por Deus para compor este salmo. E ele é muito importante, como todos os salmos, que é a palavra de Deus, óbvio, né? Mas eu digo importante porque ele trata de um assunto que talvez em nenhum outro lugar na Bíblia Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, tratou desse assunto de uma maneira tão clara e ao mesmo tempo tão reveladora. Então é sobre esse aspecto aí que nós vamos considerar. Mas primeiro vamos ler o Salmo. Vamos ler o Salmo inteiro e depois vamos destacar o ponto que queremos pensar, né? Por que ler o Salmo inteiro se a gente vai só dedicar o nosso tempo a 3 versículos? Por quê? Porque sempre é recomendável nós lermos o texto e o contexto. Porque o contexto ilumina o texto que estamos focando, né? Então é importante que a gente já faça esse exercício. Ler o contexto para destacar o texto que estamos querendo examinar nesta noite. Então o Salmo é o 90 e a partir do verso 1 até o final, nós vamos ler e ele diz o seguinte: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: volvei, filhos dos homens, porque 1000 anos são aos Teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como corrente de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada, pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor somos angustiados. Pois todos os nossos dias vão passando na Tua indignação, acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. Porque a duração da nossa vida, e aqui é o texto que eu quero destacar do texto, versos 10, 11 e 12. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor destes anos, entretanto, é canseira e é enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera, segundo o temor que te é devido? E agora observe o verso 12, irmãos. É de fundamental importância para que entendamos o que Deus aqui revelou para nós. Verso 12, que é uma oração que Moisés faz. E a oração dele é essa: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio.
Na sequência é a continuação da oração. Por favor, perceba que existe uma mudança de direção exatamente aqui no verso 12. O Salmo vem vindo numa narrativa normal até o verso 11. Depois que ele introduz o verso 12 na sua narrativa, ele já o introduz iniciando uma oração. O verso 12 é o início da sua oração, onde ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias, Senhor, de uma forma tal que no final dos nossos anos possamos alcançar um coração sábio. Ou seja, ele está pedindo a Deus uma graça dele poder viver de uma maneira tal, agradável ao Senhor, que ele pudesse ir trazendo a cada ano de sua vida porções de sabedoria prática de Deus, em função do seu modo de viver na presença de Deus e diante da vida. Então ele pede, ele começa orando porque ele percebeu algo que nós vamos daqui a pouco desenvolver com vocês. Ao perceber esse algo tão importante, ele disse: eu vou tomar posse desta bênção para a minha vida, e eu vou começar orando já em cima disso. E aí ele ora, que eu faço questão de ler de novo, para que você não esqueça nunca dessa oração de Moisés. Ela pode dizer muito respeito a mim e a sua vida hoje. Eu diria mais que essa palavra, se entrar no seu coração, pode mudar seus hábitos, pode mudar sua expectativa e pode mudar inclusive o seu ânimo com relação à sua vida, sua existência, sua passagem por essa terra. Eu diria mais isso. Então por isso que eu faço questão de frisar e enfatizar. Por isso eu vou ler de novo, na esperança de que sejam nossas estas palavras em nossa própria oração. Ensina-nos, Senhor, a contar as nossas passagens da vida, as nossas etapas da existência. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Volta-te para nós, Senhor, até quando? E aplaca-te para com os teus servos. Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que nós vimos o mal. Apareça, Senhor, a tua obra aos teus servos, e a tua glória resplandeça sobre seus filhos, e seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Sim, confirma sobre nós a obra das tuas mãos, Senhor. Confirma a obra das nossas mãos. Amém. É uma oração. Esta foi a oração de Moisés, a partir do verso 12. E por que ele fez essa oração? Porque, veja bem, os escritores da Bíblia, eles todos foram instrumentos neutros. Ou seja, Deus só os tomou e se utilizou de suas faculdades espirituais, emocionais e físicas para escrever o texto sagrado. Porém, a mente por trás deles, desses homens, era o Espírito de Deus, ditando o que eles deveriam escrever. Todos esses salmos, todos os capítulos e todos os livros da Bíblia são todos canônicos, ou seja, todos inspirados. Pedro, em uma de suas cartas, o apóstolo Pedro, ele diz assim: nenhuma escritura ou profecia é de particular elucidação. Porém, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E Paulo também diz acerca da Escritura, dizendo que ela é fiel e digna de toda aceitação. Paulo diz: toda a Escritura é inspirada
e, portanto, apta, poderosa para instruir o ser humano no caminho da justiça, porque ela é eficaz para fazer essa obra, porque é inspirada por Deus, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Portanto, quando Moisés está escrevendo isto, que nós podemos ler aqui no Salmo 90, não era ele com a sua mente. Isso é importante explicar para você entender a mudança de direção no Salmo que eu já observei quando da leitura. Então é importante você entender isso, que era a mente de Deus na mente de Moisés. A mente de Deus na mente de Moisés. Eram os pensamentos de Deus nos pensamentos de Moisés. Era a mão de Deus na mão de Moisés enquanto ele escrevia. Por isso que ele muda de direção. Quando ele muda de direção, ele está impactado por aquilo que ele estava descobrindo. Porque era tudo muito novo para ele. Moisés não escreveu o que escreveu aqui por particular elucidação, como diz Pedro na sua carta. Ele estava chocado com aquilo que ele estava escrevendo. Era nítido para ele, naquele instante, que Deus o estava usando para escrever coisas que nunca tinham sido escritas e que ele era beneficiário dessa graça divina. Por isso ele fica impactado e começa a orar. E Deus aproveita aquela oração espontânea como resultado do Espírito Santo falando no coração de Moisés, para inserir também no contexto geral do Salmo a própria oração de Moisés, porque ela ficou canonizada no instante em que ele, chocado por aquilo que Deus o fazia escrever, se colocava debaixo daquela graça e orava em sintonia com aquilo que ele estava escrevendo da parte de Deus. Homens santos falaram da parte de Deus, ou escreveram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Moisés foi um deles. E impactado por essa graça, ele entende ali uma oportunidade para ele ser abençoado de maneira grandiosa, e ele se coloca em sintonia com o que Deus estava ditando através dele. E ele diz: Senhor, eu quero isso para mim, me ensina então a viver de uma maneira correta. Por quê? Porque o que ele está dizendo, no contexto imediato anterior, é que Deus é eterno e o ser humano que ele criou é fugaz. O que ele está dizendo, até o versículo 11, é a declaração que o próprio Espírito dá da eternidade, da infinitude de Deus. E em contrapartida, há uma outra linha paralela que vem sendo tecida no Salmo e que mostra o oposto. Porque se por um lado se fala sobre a eternidade de Deus, por um outro se fala da vida finita do ser humano que ele criou. Se por um lado fala dessa eternidade sublime de Deus, por um outro lado fala dessa passagem ligeira na terra que todos nós empreendemos desde que nascemos. Aliás, no final do verso 11 está dito: acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. Porque ele fala que de geração em geração, antes que os montes nascessem, ou que Deus tivesse formado a terra, o mar e todas as coisas, de eternidade a eternidade tu és Deus. Veja que ele está falando desta eternidade divina, deste poder supremo do Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. E em seguida ele vai falar que quanto ao homem, você vê o contraponto imediato quando você lê atentamente. Duas linhas correm paralela neste salmo: a eternidade de Deus e a finitude humana, o poder de Deus e a fraqueza humana, a glória de Deus
e a insignificância em comparação a Deus com a nossa existência aqui na terra. São dois fios que correm paralelamente na narrativa do Salmo. E isso que choca Moisés enquanto ele escreve. Porque ele diz: tu és de eternidade a eternidade. Tu és um ser incriado. Tu és um ser transcendente que nós conhecemos tão pouco. Tu és Deus. E aí em seguida Deus o faz se voltar para Ele mesmo, para a sua natureza. E aí ele diz: tu reduzes o homem à destruição. Quanto aos homens, tu o reduzes à destruição. E tu dizes ainda: volvei, filhos dos homens. Por que tu fazes isso, Senhor? Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, como a vigília da noite que já se foi. E tu levas os homens como corrente de água em sua passagem pela vida. São como um sono, são como a erva que cresce de madrugada, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados, pois todos os nossos dias vão passando sob tua indignação e acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. Porque a duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, entretanto, a maior parte desses anos excedentes é canseira e é enfado, pois passamos rapidamente. Nós somos como aqueles que estão voando em sua passagem tão célere pela existência terrenal. Quem conhece o poder da tua ira, veja que ele está chocado. Aí ele reflete, verso 11 é a transição para a sua oração que vai começar no verso 12. Verso 11 é a transição. E a transição é feita com perguntas. Chocado como ele está, da grandeza de Deus e da pequenez do homem. Aí ele diz, entendendo que essa passagem breve, medíocre, que essa fraqueza que se manifesta ao longo dos anos, é algo que acontece por causa da nossa pecaminosidade, por causa da nossa maneira vã de viver, por causa de não priorizarmos aquilo que é poderoso de Deus na nossa vida, pelo fato de não darmos ouvidos à voz do Senhor, pelo fato de vivermos de uma maneira negligente, pelo fato de fazermos muitas vezes não apenas mal ao próximo, mas fazermos com as nossas atitudes mal a nós próprios. Por isso que esses anos da gente passam tão rapidamente, por isso que a nossa vida é tão breve sobre a terra, por isso que a nossa vida é tão frágil neste mundo, por isso que logo logo a gente está se cansando e falindo. Literalmente o nosso organismo vai falindo a cada dia. Nós não paramos de morrer desde que nós nascemos. Ao invés de pensarmos que ao nascermos estamos evoluindo, na verdade a gente está só cumprindo fases. E de certa forma, nós nascemos para morrer no dia seguinte. Só que essa morte é lenta, é gradual, é progressiva, é paulatina, mas ela é permanente. Até que finalmente a gente fale totalmente. Se um pecado maior não abortar a nossa breve vida antes do tempo que já é breve. Se o modo perigoso que estamos vivendo na terra já não nos pregar uma peça mortal e não vivermos nem os 70 e 80 anos previsto, mesmo que em meio a essa fraqueza. Se não nos convertermos ao Senhor, e ao nos convertermos ao Senhor, não levarmos a sério essa nova vida que temos em Cristo,
nem os 70 e 80 anos poderemos viver. Ele se choca diante disso. Por isso que no verso 11, que é a transição, ele diz: quem conhece o poder da tua ira? Porque parece que a gente vive como se não vivêssemos a realidade das consequências da nossa vida vã. Às vezes somos tão cegos com relação a constatarmos as coisas relacionadas a nós mesmos e que nos fazem mal, que não temos nem o discernimento e nem a compreensão de entendermos aonde devemos mudar, e por isso não mudamos, como se não houvesse um peso sobre nós a nos esmagar a cada dia que passa. Por isso, o seu espanto no verso 11 e a sua pergunta que fica suspensa no ar, parece sem resposta, porque simplesmente ele diz no verso 11: quem conhece o poder da tua ira? Pois somos consumidos, pelo teu furor somos angustiados, pois todos os nossos dias passam rapidamente na tua indignação e acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? O que ele diz no verso 11 com essas palavras? Ele diz: no mínimo, eu preciso desenvolver um temor de Deus. Veja, temor de Deus não é medo de Deus, é respeito por Deus. É respeito por suas palavras. É valorizarmos as palavras de Deus, as revelações de Deus para nós. Entendermos isso é fundamental. Porque ele diz isso: quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera? Se nós de fato conhecêssemos, nós desenvolveríamos um respeito pelo Senhor, daríamos mais atenção às tuas palavras, oraríamos a respeito daquilo que o Senhor quer que nós façamos. E com essa atitude demonstraríamos o teu temor dentro de nós, que o temor é isso, é respeito, é valor que nós damos às palavras de Deus e obediência a elas. E quando isso acontece, demonstramos que há temor de Deus em nós. E Moisés entende isso. Quando ele fala: e o temor que te é devido, como quem diz, onde está? Aí no verso 12, ele só consegue orar, porque ele entendeu o mistério. Ele entendeu plenamente. Então ele se prostrou diante do Senhor, se prostrou em oração. Aqui você vê o temor de Deus fluindo dentro dele, em suas palavras de oração, em suas petições. Ele diz: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. É lindo este salmo e esta oração, porque ele não pensa só em si, ele pensa nos outros. Ele não ora só por si mesmo, ele ora pelos demais, porque ele fala no plural: ensina-nos a contar os nossos dias. Essa é só uma forma dele dizer assim: ensina-nos a viver debaixo desse teu temor. Ensina-nos a viver de modo a agradar-te. Ajuda-nos a viver de modo fiel e obediente, porque ele enxergou aí uma coisa poderosa. Então ele ora por ele e por nós todos, ou pelos da sua geração no seu tempo. Ensina-nos a viver dessa maneira, que ao cabo dos nossos anos a gente vá contemplando sabedoria prática de Deus acumulada, que vai tornando a nossa vida cada vez melhor, cada vez mais suave, a nossa trajetória por esse mundo cada vez mais fluida da parte de Deus, para que a canseira seja menos, para que o enfado seja menos, para que a vida não seja tão frágil, tão medíocre, mas que de alguma forma, a gente se alinhando com o propósito de Deus, a gente possa ter uma passagem por essa terra, que Deus seja glorificado em nossos comportamentos e em nossas atitudes, bem como em nossas palavras.
e que de alguma forma a gente vai poder viver mais e melhor. Esse é o ponto, e essa é a revelação. É que Moisés descobriu que pode ser diferente. Se nós entendermos e ouvirmos a palavra de Deus e a valorizarmos, aplicando-as em nosso coração com respeito e honra, Moisés está dizendo, eu acho que eu estou confundindo, ora eu digo Moisés, outra eu digo Davi, outra eu digo Paulo, né? Mas você sabe que é Moisés que escreveu, né? Me perdoa esse ato falha, porque está se cumprindo o salmo na minha vida. Eu estou com 70 anos. E segundo esse salmo aqui, os anos excedentes a partir de agora é canseiro e enfado. E a mente fraqueja. E os neurônios ficam lentos. E o ânimo vai se acabando. Mas eu estou nessa palavra, irmão. Você vai ouvir o resto dessa mensagem. Você vai entender que eu estou crendo, porque se eu não cresce, eu não estaria pregando essa palavra hoje. Há boas notícias da parte de Deus para nós, através dessa mensagem do Salmo, viu? Então fica comigo e presta atenção. É de Moisés que eu estou falando. E Moisés está entendendo que se ele se alinhar com Deus, ele de alguma forma vai mudar essa expectativa de vida segundo o olhar de Deus, com quanto estejamos nós longe desse alinhamento. Porque a partir do momento que a gente se alinha, então a história pode ser outra. A história pode e deve ser diferente. E ele entende e ele segue a sua oração. Ensina-nos, Senhor, a viver de uma forma que alcancemos coração sábio. E o resto da oração é isso que eu estou dizendo. Ele focou e ele foi fundo, ó. Volta-te para nós, Senhor. Conecte essa frase da oração com o contexto anterior. Quando ele diz que Deus nos reduz ao pó. Deus, debaixo da sua indignação, faz com que sejamos consumidos. Por isso ele diz agora que ele entendeu o mistério. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? Sabe o que é que ele está dizendo? Até quando, Senhor, vai nos esmagar? Até quando o Senhor vai permitir que a nossa vida seja tão sem expressão nesse mundo? Porque nós acordamos, Senhor. Eu acordei, eu estou orando agora, eu entendi. Ensina-me, Senhor, como viver nesta vida. E aí ele pode dizer, isso é um clamor do seu coração, em oração de fé, dizendo, volta-te para nós. Ele descobriu que pode haver mudança. E ele não vai perder essa chance, porque ele entendeu a palavra do Senhor na sua vida, como nós precisamos entender nessa noite. Volta-te para nós, Senhor. Aplaca-te para com os teus servos. Acho maravilhoso a oração de Moisés, maravilhosa, porque ele nunca é egoísta, ele sempre está incluindo os demais junto com ele. Porque ele foi o líder que foi, não poderia deixar os seus liderados de fora. O que ele recebia de Deus, ele compartilhava com os seus. Isso é um exemplo a ser seguido por cada um de nós. O egoísmo não faz parte do caráter de Deus nas nossas vidas. Seja altruísta em todas as coisas, generoso em todos os sentidos. Até mesmo quando Deus reparte algo da sua grandeza para com a sua vida e que vai te beneficiar, rapidamente compartilha com os teus, porque isso vai glorificar mais o Senhor na tua vida, porque Deus é assim, compartilhando tudo que é bom para com os seus filhos aqui na terra. Então ele ora dessa forma inclusiva, intercedendo por ele e pelos seus, e dizendo, aplaca-te para com os teus servos. E aí ele ora com esperança e fé, sacia-nos de madrugada com a tua benignidade. Ele entende que a cada manhã a gente tem uma oportunidade de acordar diferente. E ele pede que o Senhor na madrugada o visite e de alguma forma nutra o seu coração
com a benignidade do seu amor. É Deus nos regando com o seu constante amor que vai fazer com que a nossa vida mude, que vai fazer com que a nossa vida seja diferente, que vai fazer com que a nossa vida seja uma vida bela no sentido espiritual. E o nome do Senhor seja glorificado. Saiba que Deus pode fazer isso. Há um outro salmo aqui no livro dos Salmos que fala disso. É um daqueles salmos da família, está diante do livro dos Salmos lá, Salmo 127, 128, salmos da família lá. Tem um texto ali que fala dessa visitação de madrugada, visitação divina enquanto dormimos. E é sobre isso que Moisés está falando aqui. Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade. Outra versão que fala a mesma coisa com outras palavras, diz: rega-me com o teu constante amor enquanto eu estou dormindo. Porque o Salmo diz que se nós não confiarmos em Deus, inútil será para nós levantar cedo, comer o pão de dores que penosamente granjeamos, porque aos seus amados, diz o Salmo lá, o da família, porque aos seus amados o Senhor dá enquanto eles dormem. Está vendo que coisa linda? Se você se alinhar com Deus, quando você dormir, apagar, porque quando você dorme é como se você morresse, não é? Aliás, ninguém garante que você vai despertar no outro dia. Sabe quem garante? É só Deus. Por isso, em outros salmos, eu estou só nos salmos aqui hoje, me lembrando, enquanto eu falo, vem as lembranças. No início dos salmos, tem outros salmos que falam sobre o fato de que Deus é quem nos sustenta quando a gente se deita para dormir. E é o mesmo Deus que nos sustenta para que a gente desperte no dia seguinte. E os salmos, no começo dos salmos, fala isso também. Me deitei e dormi, porque o Senhor me sustentou. Acordei no dia seguinte e despertei, porque o Senhor me ajudou. Porque quando dormimos é como se morrêssemos. Mas a Bíblia está dizendo para todos nós nesta noite, que se você alinhar a sua vida com Deus, enquanto você dorme o repouso do seu sono, você em seu espírito, no seu espírito humano, no seu coração, vai receber sem que você sinta nada. Você está dormindo, você vai receber um regar do Senhor, um regar em amor. Sacia-nos de madrugada com o teu constante amor. Visita-nos com a riqueza do teu amor gracioso, enquanto eu estiver dormindo, porque é isso que vai acontecer. E ele diz mais, depois de dizer e pedir que o Senhor o visite de madrugada com a sua benignidade amorosa, ele diz: faça isso para que nós nos regozijemos. Olha o detalhe, irmãos, me acompanhe, não quero que você perca essa explicação. Vai valer para a sua vida. Fique comigo, por favor, se esforce. Estou falando devagar, explicando cada palavra, procurando pronunciar com uma boa dicção as palavras, para que não fique dúvida. É preciosa essa palavra, não é porque eu estou pregando não, é porque o Espírito Santo escreveu este salmo para nós. Na verdade, eu não estou nem pregando, eu estou apenas te ajudando a interpretar o salmo. Quem está pregando aqui é o Espírito de Deus, é a palavra pura de Deus. Note que eu li o salmo e não saí nunca dele, a não ser para buscar mais luz dos outros salmos para o mesmo assunto, o mesmo tópico que estamos abordando. Estamos centrados aqui.
Esse tipo de pregação se chama expositiva. Sabe qual é a pregação expositiva? É a pregação onde se lê um texto e se ocupa do texto e não sai do texto e se fala sobre o texto até o fim. É isso que se chama pregação expositiva. É um tipo de pregação que existe e é esse que Deus está nos fazendo pregar aqui nesta noite. Por isso que eu estou preocupado que você não se disperse. Fica comigo aqui, porque eu estou com o Senhor nessa palavra. E juntos vamos chegar no final e vamos ser abençoados nessa noite. Nós vamos orar juntos, eu e vocês aqui, para que o Senhor venha e derrame sobre nós aquilo que Moisés descobriu e aquilo que Moisés pediu, e que certamente ele recebeu, e nós iremos receber também, em nome de Jesus. Por favor, me acompanhe nessa viagem por esse salmo. Alegra-nos todos os nossos dias. Ele não falou no contexto anterior do salmo que a vida humana é essa vida medíocre? Veja como muda, veja o que é que ele pede. Ele pede intervenções de Deus na vida da gente. Ele pede alterações no sentido ordinário da vida. Ele pede, é uma graça que venha do céu, em resposta à sua oração, pela palavra que Deus deu a ele. E o que ele pede é que ele passe a viver agora de modo extraordinário. O que nós podemos descobrir aqui pela graça de Deus nesse salmo é que há duas formas de nós vivemos a nossa vida neste mundo. Uma forma ordinária e uma forma extraordinária. Você decide o que é que você quer. Eu decido o que é que eu quero. Eu quero fazer como Moisés. Eu quero entrar na presença de Deus em oração e dizer: é possível viver uma vida extraordinária. Me ajuda, Senhor. E eu quero que você me acompanhe nisso, porque Deus vai nos ajudar. Porque Ele está pedindo restituição pelos anos mal vividos que ele viveu. Moisés assumiu. Moisés foi confrontado pela palavra e não fugiu do confronto. Moisés disse: é comigo, é conosco, eu vou orar. E eu creio, tu és poderoso para fazer uma intervenção e mudar o estado de coisas vigente e nos transportar para um outro nível de se viver a vida, saindo dessa vida comum e ordinária para uma vida feliz, extraordinária e transcendental. E ele ora e ele pede: sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nós nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias, como quem diz, ao invés de sermos consumidos debaixo da tua indignação, por não ter temor do Senhor. Eu quero diferente. Eu quero a visita do teu constante amor regando a minha alma e o meu coração. Eu quero a alegria de ser visitado por ti, até mesmo quando eu estiver dormindo. Eu quero me alegrar todos os dias da minha vida. E ele pede mais no verso seguinte, ele diz: alegra-nos também pelos dias em que nós fomos afligidos. Aí é fantástico isso aqui. Ele está crendo e ele está ousado. E ele diz: eu sei que eu fui afligido por causa dos meus próprios pecados, vivendo uma vida distante dos teus conceitos, mas agora eu entendi. E eu creio que o Senhor pode fazer uma intervenção para o passado da minha vida, resgate de coisas que ficaram para trás, porque para ti todas as coisas são possíveis. Então, alegra-nos pelos dias em que nós fomos afligidos. Alegra-nos pelos dias e pelos anos em que nós vimos o mal na terra, em nós mesmos e nos outros. Eu quero que o Senhor faça isso. Alegra-nos pelos dias em que nós fomos afligidos e pelos anos em que nós vimos o mal. E ele termina a oração dizendo: apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre seus filhos. Ele crê que a partir dessa tomada de posição,
a partir desse novo direcionamento na vida, ele crê: Deus pode mudar a minha história e a glória de Deus pode se manifestar sobre seus filhos. Creia nisso para a sua vida hoje. Você pode ter a partir de hoje os anos da sua vida vividos aonde a glória de Deus vai se manifestar. Vai aparecer a obra de Deus na tua vida. Vai surgir e resplandecer a glória do Senhor no dia a dia da tua vida, porque Moisés, ele orou, porque a palavra diz isso, e se nós crermos, nós vamos viver essa realidade. Ele termina a oração dizendo: apareça a tua obra aos teus servos, e a tua glória sobre os seus filhos, e seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Seja sobre nós a obra das mãos do Senhor. Sim, confirma sobre nós as obras das tuas mãos, Senhor. E assim termina o Salmo com essa oração. Começou de um modo, numa narrativa ordinária, do verso 11, transicionando para o verso 12, é a oração por resgate. É a oração de fé por restituição. É a fé manifesta nas palavras da oração do homem de Deus, crendo que Deus pode fazer compensações em nossas vidas. Quantos dias vivemos em iniquidade, distantes do Senhor, vivendo a nossa própria vontade egoísta,